Olá, pessoal do oitavo ano, sejam bem-vindos novamente, tá? Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos, onde nós iremos iniciar, na verdade, finalizar essa parte dos conjuntos numéricos, tá? Com o estudo dos números reais, tá? Na verdade, os números reais, ele é a reunião de todos os conjuntos que vocês já estudaram até aqui, tá certo? Então, o conjunto dos números reais, ele é a reunião de todos os conjuntos que vocês viram até então. Então, assim, o conjunto dos números reais ele é um conjunto maior em que todos os possíveis números dos conjuntos que vocês estudaram anteriormente estão inseridos dentro desse conjunto maior, certo? Por exemplo, o 2, que é o número natural, ele pertence aos reais, ele é um número real. O menos 5, que é um número inteiro, né? Ele pertence aos números reais também. O 3 quarto, que é um número racional, pertence ao conjunto dos números reais. O menos raiz de 3, o raiz de 10, o π, que são números irracionais, pertence também ao conjunto dos números reais. Então, do ponto de vista prático, o conjunto dos números reais ele é a união dos números racionais com os números irracionais. Classificação dos subconjuntos dos reais. O conjunto dos números reais ele é representado pela letra R maiúscula, tá? E quando a letra R ela vem acompanhada de alguns símbolos, isso quer dizer que eles vão indicar alguns subconjuntos dos reais. Por exemplo, quando a gente tiver, por exemplo, o R asterisco, ele é o conjunto dos números reais não nulos, ou seja, são todos os números reais menos o zero, tá? Quando nós tivermos o R índice sinal de mais, a gente está falando de todos os números reais não negativos, ou todos os números reais positivos, tá? Então, o zero está incluído, então a gente pode começar a partir do zero, mas todos os números que vão vir adiante do zero podem ser inteiros positivos, podem ser racionais positivos, podem ser irracionais positivos, certo? Então, quando o R tiver o índice com sinalzinho de menos, é porque a gente está pegando todos os números reais à esquerda do zero, tá? Então, assim, o zero também está incluído, mas todos os números que estão à esquerda do zero eles são negativos, então esses números reais são negativos. Então pode ser o menos raiz de 13, pode ser o menos 4 sétimos, pode ser o menos 25, certo? E quando eles vierem, além desses índices de mais e menos, vêm acompanhado do asterisco, indicando que o zero não está incluído, tá certo? Então, quando for R asterisco índice mais, são todos os números reais positivos sem o zero. Quando for R asterisco índice menos, são todos os números reais negativos sem o zero. Representação gráfica dos números reais. Então, o que a gente já sabia antes? Que lá no sexto ano vocês estudaram os números naturais, certo? Que são os números inteiros positivos. No sétimo ano vocês estudaram os inteiros, que é quando a gente amplia os números naturais, tomando também o zero e os números inteiros negativos. Também estudaram o conjunto dos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, os números decimais, certo? Também são representações, podem ser representações de números
racionais. E agora no oitavo ano vocês estudaram os irracionais, que são todos os números que são decimais, que tem dízima periódica, dízima não periódica, na verdade, né? São todos números decimais que depois da vírgula você nunca tem uma sequência de algarismos que se repetem, certo? Na verdade, essa representação, esse diagrama, ele não é tão fiel quanto à realidade, não. Por quê? Porque não é a divisão dos números reais não é meio a meio. Na verdade, a quantidade de números irracionais é muito maior do que a quantidade de números racionais. Tanto que se a gente puder, por exemplo, escrever numa reta, numa linha reta, um pedaço de papel, todos os números reais de 0 até, por exemplo, 1 bilhão, certo? Se a gente pudesse pintar com um pontinho amarelo os números racionais e de pontinho vermelho os irracionais, se a gente fizer até 1 bilhão, certo? E a gente fosse olhar essa reta por uma cor, para ver qual era a cor que tinha mais, aparecia mais, era o amarelo ou o vermelho, a gente ia ver que essa reta seria praticamente quase toda vermelha, tá? Porque o conjunto dos números irracionais, ele é muito mais denso do que os racionais. Ou seja, os irracionais aparecem com muito mais frequência nos números reais do que os números racionais. Por exemplo, um exemplo prático de números reais na reta é essa seguinte representação abaixo, certo? A gente tem um exemplo da reta dos reais em que aparecem, aí você tem números inteiros positivos, números inteiros negativos, você tem números racionais, tem números irracionais também nessa reta, tá? Eu gostaria que vocês também fizessem no caderno de vocês. E como esse domiciliar, eu deixo essa questão da página 60 para vocês responderem. Vocês vão dizer quais desses 7 números que estão nesses quadradinhos, quais deles são naturais, quais deles são inteiros, quais deles são inteiros, mas não pertencem aos naturais, e quais deles são racionais, mas não pertencem aos inteiros, tá certo?